convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos este 14º domingo do tempo comum, observando e ouvindo o envio de 72 discípulos para a missão. Vejam que quando a gente escuta esse evangelho, ele está somente em Lucas, ele é próprio deste evangelista. A gente consegue tirar daí aquilo que é a alma e o coração da igreja, a sua dinâmica missionária. Uma igreja viva anuncia Jesus Cristo vivo ao mundo por meio daqueles que assumem o seu batismo e sabem da importância de sua missão. Vejam que aqui vale a pena a gente compreender o simbolismo que esse texto nos traz para percebermos a grandeza da dinâmica missionária que o próprio Jesus Cristo anuncia e que a igreja assume como caminho discipular. Primeiro, a gente precisa voltar um pouco lá no Antigo Testamento, quando Moisés vai subir ao Monte Sinai. Ele deixa 72 cuidando do povo. Eram chamados de presbíteros. Estes presbíteros ficaram cuidando e ao mesmo tempo, depois, em um determinado momento, Moisés mantém estes 70 ou 72 como sendo uma referência de comunhão e de administração das comunidades. A gente sabe também que o povo de Deus, quando chega na terra prometida, eles se dividem em 12 tribos. 12 era um número, na verdade, que significava
todo o povo de Deus. Olhando um pouco para aquilo que Jesus vai, sobretudo, instituindo no seu ministério, a gente começa percebendo que ele chama 12 apóstolos, que na verdade designam um novo povo de Deus. Eles têm a missão apostólica, hoje dada aos bispos, de organizar, de comandar o povo de Deus na igreja nascente. E também Jesus, assim como Moisés, escolhe 72 discípulos para anunciar o Evangelho. A gente percebe que há uma grande marca de que de fato Jesus é o novo Moisés, é aquele que vem para tornar toda a promessa feita no Antigo Testamento realidade. E por isso exatamente o número 70, 72 é tão simbólico no judaísmo. Inclusive, era o número de pessoas que participavam do Sinédrio, que era o órgão legislativo e, sobretudo, organizacional e religioso daquele tempo. 70 também foram os sábios que foram escolhidos para traduzir do hebraico para o grego a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia. Vejam que então o número 70, ele tem um simbolismo que também marca todos os povos pagãos, ou seja, instituindo 72 discípulos, Jesus estaria enviando-os para o mundo todo, para anunciarem o reino de Deus a todos, e para que os pagãos, ou também chamados gentios, pudessem conhecer aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Tendo então conhecimento dessa simbologia dos 70, que significaram presbíteros, portanto hoje o sacerdócio ou o presbítero, o padre, é aquele que auxilia o seu bispo, que tem a sucessão apostólica. A gente mantém, na verdade, a mesma estrutura que está na Bíblia. A gente percebe que o coração de tudo isso é a dinâmica missionária. Então, depois de escolher 12, envia 72. A primeira fala de Cristo é que, na verdade, eles deviam ir onde o próprio Cristo iria. Ou seja, Jesus, ao enviar esses 72, ele os envia em nome dele, assim como a igreja envia missionários em nome dela. E esse envio é exatamente para que, como no fim do Evangelho, o reino de Deus seja anunciado e conhecido por todos. Aí Jesus começa dizendo assim: olha, eu envio vocês porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Anunciem o reino, encante as pessoas, motive as pessoas para que essa messe cresça em trabalhadores, para que mais e mais pessoas conheçam o reino de Deus. É muito urgente e muito oportuno que a gente perceba que essa dinâmica missionária, ela dá vida à igreja, porque ela toca exatamente naquilo que é central, na mensagem da conversão, do encontro pessoal com Cristo, da experiência com Ele. E hoje, assim como naquele tempo, muitas pessoas têm sede de Deus, e às vezes nós perecemos de trabalhadores para que o próprio Deus seja conhecido. Então essa dinâmica missionária deve tocar todos nós, para que todos e cada um na sua vocação, não se esqueça de anunciar Cristo ao mundo, cada um na sua família, no seu trabalho, sobretudo na vida da comunidade, tornando Cristo amado. Aí Jesus então vai dizer assim: olha, eu envio vocês como cordeiros no meio de lobo.
Isso é importante a gente entender também, porque Jesus não engana a gente quando nos envia em missão, né? De fato, alguns nos acolherão, outros não. De fato, alguns vão passar o tempo todo trabalhando contra a igreja, como trabalharam contra Jesus Cristo, e isso o próprio Cristo diz. Então eu envio vocês para anunciar o meu nome, e pode ser que vocês não sejam nem recebidos. Quando alguém receber, deixem lá a paz, vos dou autoridade para isso. Quando não receber, bata a poeira do pé e caminhe adiante. A gente não pode desanimar da nossa missão nas situações de desgaste, ou de não aceitação, ou até de rejeição daquilo que a gente faz e fala. A missão, ela tem como marca falar oportuna e inoportunamente, para quem quiser ouvir e para quem não quiser ouvir. Sendo aceito, a paz permanece. Não sendo aceito, a paz volta àquele que anunciou. E Jesus ainda diz, olha, não levem bolsa, nem sacola e nem sandália. A bolsa e a sacola, na verdade, designam coisas que um missionário não precisa carregar, porque a sua confiança estará unicamente em Deus. Jesus quer deixar muito claro que quando evangelizamos, não podemos carregar muitas coisas que atrapalhem. Pelo contrário, temos que estar livres para anunciar a Cristo. Mas ao mesmo tempo, sugere que não leve sandália. A sandália, na verdade, era o símbolo da liberdade. Quem era escravo não usava sandália. Quem era livre usava sandália. O que Jesus quer dizer? Não levar sandália quer dizer que aqueles que falam de Cristo têm, sobretudo, a Deus como o único Senhor, estão unidos a Ele, obedecem somente a Ele, e, na verdade, a liberdade é entregue ao próprio Deus. E aí ele vai dizer, o trabalhador que for acolhido, seja alimentado onde estiver, que ele não se perca nos cumprimentos, né? Passe rapidamente. Havia uma tradição de que as caravanas se encontrando naquele tempo, eles ficavam 2 dias reunidos, iam contar, iam celebrar, e Jesus diz, não pare no caminho, porque a evangelização é urgente, não perca tempo. E por fim, qual é a mensagem? Falem de Deus. Hoje, a igreja nos convida de modo muito específico, a partir do nosso batismo, tá? A falar de Deus, a anunciar Deus. Então, que a gente não tenha vergonha de falar de Deus, que a gente não tenha medo de falar de Deus, e que nos nossos lares, no nosso trabalho, as pessoas nos reconheçam pela nossa fé, pela nossa identidade cristã, e que ao mesmo tempo a gente ajude a tornar Deus conhecido. Às vezes, o que as pessoas precisam ouvir é exatamente, Jesus te ama, deu a vida por você, e o convite é que você a cada dia se aproxime dele e da comunidade para perceber como é bom ser de Deus. Uma igreja viva anuncia Jesus Cristo vivo por meio de comunidades vivas que amam sobretudo a Deus e a missão de anunciá-lo. Que Deus nos abençoe, que sejamos missionários e discípulos do reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.